E aí, galerinha do YouTube, tudo jóia? Olha, eu gravei uma trilogia, tá beleza? Falando sobre o processo educacional do país, como chegou, como originou a educação no Brasil, né? E o que tem levado todo esse processo de educação qual nós vemos hoje, né? Uma educação deficitária, né? Em nosso país. Tá bom? Nós vamos ver que o Brasil ele já estava num ranking, né, internacional de educação muito baixo. E com esse período agora de pandemia, imagina a situação quando nós retornarmos, né? Então nós vamos observar cada passo desde o princípio da história da educação no mundo até chegar nos tempos atuais, né? Eu gravei 3 vídeos, são 3 vídeos falando sobre isso. Então o tema de hoje será educação. Vem com a gente. Bem, galera, primeiramente, para nós sabermos sobre educação, o que é educação? A palavra educação, ela vem do verbo educar, que significa estimular o raciocínio, as faculdades intelectuais, né, físicas e morais do ser humano, tá certo? A palavra educar, né, ela vem do latim educare, né, que tem a origem do termo ex ducere. Ex ducere, né, nós vamos observar que ele divide em ex, que quer dizer fora ou exterior, e ducere, que quer dizer guiar, conduzir ou instruir. Tá beleza? O que é isso? Então, a partir desse entendimento, nós compreendemos que a educação, ela é, na verdade, a busca do desejo interior de conhecer a realidade da vida que nos cerca, né? É a famosa pergunta, né, do significado da vida e seus objetivos. O que somos e onde estamos, né? Este é a pergunta que fica, né, no ar e que estimula esse processo do educar, do conhecer. Nos tempos antigos, nós vamos observar que a educação ela surgiu em prol dessa constante busca, né, pelo sentido da vida, né, e o qual esse sentido se torna a busca pela verdade, né, e é isso que estimula, né, ao grande processo educacional. E aí então nós observamos que nos tempos antigos esse processo de educação, né, essa busca pela verdade, ela surgia a partir de profetas, sacerdotes, conselheiros, né, aqueles que eram dotados de conhecimentos, que vinha, né, do Ser Supremo, do Senhor Deus, né, e o conhecimento sociopolítico-cultural, ou seja, aquele conhecimento de vivência dos anciões, a experiência dos anciões. Era assim que se dava, então, o processo educacional. O profeta, o sacerdote, os conselheiros, eles instruíam as pessoas. Nós vamos pegar grandes exemplos aí, né? Podemos pegar da própria Bíblia, né? Que nos fala a respeito de Abraão educando Isaac, né? Direcionando Isaac segundo aquilo que o propósito, o qual Deus havia revelado para ele. Nós vamos ver Isaac educando Jacó. E aí nós vamos observar lá dentro da descrição do livro de Gênesis, né? Nessa parte aí nós vamos ver Jacó instruindo os seus filhos, né, dentro dos processos educacionais dos conhecimentos divinos, mas também dentro do conhecimento sociopolítico. Nós vamos ver que José, ele é um dos filhos que é separado para aprender a respeito da organização ali e da economia também dentro da casa de Jacó. Né? Então, ou seja, aí nós observamos, nós vamos ver que a pessoa recebia, nós vamos ver Moisés aí também, podemos pegar na Bíblia Moisés, que recebia orientação de Deus, né, do divino, de Deus, e passava para o povo, né, ou seja, a forma de conhecimento. Né? Então, como também Moisés também foi instruído dentro das orientações organizacional do Egito ali, mas a base dele toda é o que ele recebeu, né,
de Deus, segundo aquilo que está descrito dentro da Bíblia Sagrada, que é o que eu creio, né? Bem, então nesse período do século 6 e 5 antes de Cristo, nós vamos observar que surge um novo movimento educacional, né? Que surgem os grandes filósofos da Grécia. E esses pensadores, eles começaram a fazer alguns questionamentos, buscando os princípios construtivos, né, do cosmos. Né? Entre esses aí nós vamos ver Tales de Mileto, Pitágoras, Demócritos, né, Heráclitos, né, e outros mais que buscaram essa grande organização aí. Nós vamos ver também em seguida Sócrates e Aristóteles, que se tornam tutor, né, o qual reunia pessoas em volta, né, para que o ouvissem, ou às vezes era designado para instruir apenas um, né, formando ali então grupos de discípulos, né, ou grupos de pensadores, e a partir daí começava esse processo educacional, mostrando que o conhecimento ele é libertador, ou seja, aqueles que tinham conhecimento, ele tinha pessoas à sua volta e ele era detentor do conhecimento, tá certo? E aí nós vamos observar também que chega um período, né, um novo período que é chamado artes liberais. Né? Neste período, né, que é o período da Idade Média, né, é um novo modelo de ensinar. A partir desse período começa a existir um plano disciplinar de estudo, né? São as disciplinas acadêmicas, tá certo? Nós vamos observar que é dividido em dois métodos, né? Em dois grupos, o Trivius e o Quadrivius. O Trivius estudava 3 disciplinas, tá certo? O Trivius estudava 3 disciplinas, que é a dialética, né, a gramática e a retórica, sendo que a dialética para comparar as diferentes percepções e a evolução em torno da vida do ser humano, a gramática para estabelecer a forma linguística, né, para as definições maiores das unidades de medida, para a compreensão ali das línguas, tá certo? E a retórica, né, é exatamente isso aí, é a maneira com que eu vou me expressar as percepções de forma persuasiva. Ou seja, então nós vamos ver que seria dialética, o conhecimento, né, a comparar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou percebendo, né, e a gramática, que era estabelecer uma denominação linguística, uma descrição linguística para aquilo que eu estou percebendo, e a retórica é eu transmitir ou falar, expressar aquilo que eu estou observando, né, de forma persuasiva para que todos compreendessem. E aí vem a Quadrivius. Essa Quadrivius eram 4 disciplinas, né? No caso delas são aritmética, que é para codificar o mundo que nós conhecemos, ou seja, na verdade a aritmética elas seriam os números. Nós vamos ver a geometria, que é para quantificar esse espaço, né? Ou dimensioná-lo, né? Todos os objetos, espaços, né? E aí nós vamos ver também a parte da música, que é para uma pré-organização ao longo do tempo, ou seja, a harmonia e a organização. E vem aí logo em seguida também a astronomia, que era para conhecer a influência dos astros, né, na vivência do homem, ou seja, na verdade simplesmente essa astronomia era os estudos naturais, né, era para a avaliação daquilo que era dos astros, né, da influência dos astros no cotidiano humano, tá certo? E aí também nós vamos observar então que chega um novo período, que é o período da Renascença, né, por volta ali do século XIV, né, em meados do século XIV depois de Cristo, surge a Renascença, que é o renascimento ou período cultural, né, onde a metodologia educacional ela é guiada pela igreja, né, e o ensino profissional é ensinado pelos artesãos e o ensino moral pela família. Ou seja, a partir daí já começa esse sistema de modelo, né, modelo de ensino que nós já conhecemos hoje. Então nós vamos observar que o ensino, ensino de alfabetização, de conhecimento, né, o ensino de conhecimento era ensinado pela igreja, né, com as metodologias,
né, da igreja, e o ensino profissionalizante era realizado pelos artesãos, né? E aí o ensino moral ele era realizado pelas famílias. Inclusive, dentro desse mesmo período, os homens consideravam desnecessário a escola, tá certo? Mas aí chega um novo período, por volta do século XVI, com Martim Lutero, que é a Reforma Protestante. Né? O que é, na verdade, essa reforma protestante? Nesse período, o período da Renascença, nós vimos que o poder ele estava absolutamente concentrado sobre o clero, ou seja, a igreja era detentora de todo o conhecimento, né, absoluto, ou seja, tinha um conhecimento absoluto. Então tudo que ela falava era aceito, né? Então, devido a isso, nós vamos observar que então surge Martim Lutero, um símbolo da própria igreja, um representante da própria igreja, começa a observar os abusos que existia devido à falta de conhecimento, né, da sociedade. Então ele cria 95 teses para mostrar ao povo, para abrir, né, para o povo todo aquele conhecimento, dando mais liberdade ao povo. Né? E aí nós vamos ver dentro dessas 95 teses para a sociedade, relatando todo o conhecimento através da discussão, traduzindo a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, que era o principal livro ali de direcionamento para os estudos. Nós vamos ver então que ele aproveita a prensa de Gutenberg, né, para imprimir a Bíblia Sagrada. E então, a partir desse momento, então, o clero perde o poder, porque todo mundo passa a conhecer, né? Na verdade, Martim Lutero simplesmente fez o seguinte: antes era Bíblia, clero e povo, passou a ser Bíblia e povo. O povo passou a interpretar, então, diretamente, ler a Bíblia e interpretar da sua maneira, né? Inclusive nesse período aí nós vamos ver que então Martim Lutero escreve uma carta, né, para todos os representantes governamentais ali do Império Germânico, né, para que eles investissem mais em educação, né, e deixassem de investir tanto em pontes, tá certo? E é exatamente nesse período que Martim Lutero então cria a primeira escola no estado de Gotha, né, do Império Germânico. E aí ele cria também um plano, né, escolar saxônico. Com isso, os ex-governantes perceberam que isso seria uma ótima arma, né, de guerra cultural, né, e cria então um método obrigatório, né, um método educacional obrigatório. Inclusive, né, na Prússia existia um método tão rigoroso a ponto de obrigar as crianças a frequentar a escola. Aquelas que não frequentassem, os pais seriam responsáveis por pagar multas e as crianças seriam presas nas escolas, né? Chegou uma situação então muito rigorosa, né? Em que as pessoas sentiam-se obrigadas. Através disso aí, os reis então começaram a tomar poder, né? A tomar poder da situação. Mas aí nós vamos observar que neste mesmo período iniciava na Itália um novo pensamento. Inscreva no meu canal, tá certo? Se você não é inscrito, se você gostou do conteúdo, tá certo? Dê o seu like, tá beleza? Compartilhar o conteúdo, o que você achou aí desse grande ensinamento de hoje, tá certo? Deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço para você e até a próxima.